Seja bem-vindo a essa videoaula e nesse vídeo nós faremos o teste com as redes neurais utilizando o Backpropagation. Faremos a geração da matriz de confusão para avaliar qual que é o percentual de erro e percentual de acerto desse algoritmo. Então nós temos a nossa interface com os memos que mostram os resultados aqui de cada um dos algoritmos. Então o que nós vamos precisar fazer agora é criar um novo memo só para mostrar o resultado aqui das redes neurais com o algoritmo Backpropagation. Então eu vou começar aqui ajustando a interface, vou dar um Ctrl C, Ctrl V, afastar aqui um pouquinho o botão. Então a ideia aqui vai estar o resultado do Backpropagation. Vamos mudar o nome lá para Backpropagation. Assim como para os algoritmos anteriores, eu vou precisar definir aqui algumas variáveis, são aquelas variáveis que vão ser utilizadas para medir o percentual de acerto, o percentual de erro, as quantidades. Então vamos só fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, Backpropagation. E eu vou chamar aqui de RB, que seria de rede neural, e o B de Backpropagation. Então só vamos alterar aqui, as variáveis elas vão ser as mesmas. Aqui é RB. E vamos fazer a alteração aqui para cada uma das classes, para o bom, para o médio e para o ruim. Então, lembrando que essas variáveis vão estar armazenando as quantidades de erro e de acertos. E algo importante que nós vamos precisar fazer vai ser o seguinte: aqui quando nós fizemos para os outros algoritmos no botão treinar e testar, nós fizemos toda essa criação da base de dados separada aqui, né? A base de dados de treinamento. Então aqui nós pegamos lá do pessoas treinamento e depois nós dividimos o restante, os 30%, que é para teste. Ou melhor, os 20% para teste. Então o que nós vamos precisar fazer vai ser praticamente copiar todo esse código para redes neurais. Eu não vou poder usar o mesmo código como nós fizemos aqui para o Navibyte e para o KNN, pelo seguinte, porque o padrão que nós trabalhamos lá com as redes neurais, o padrão de armazenamento de dados, ele foi feito de forma diferente. Então nós vamos ter que fazer um método específico aqui para a rede neural. Eu vou fazer um procedimento aqui, treinar, testar rede neural. Ctrl Shift C para gerar a implementação. E o que eu vou precisar fazer é dessa janela, da primeira janela que nós fizemos, eu vou precisar buscar aquele padrão de dados que nós fizemos antes. Na verdade é esse aqui, ó, que ele trabalha com essas outras variáveis, ao invés lá da matriz de reais. Eu vou precisar puxar esses dados aqui e jogar para cá. Então, que o padrão dos dados, como nós vimos antes, é diferente. Então, quando eu jogo os dados aqui, ele vai dar alguns erros de imports. Então, lá no formulário anterior, o que nós fizemos foi fazer import para essa unit. Então, isso nós vamos precisar fazer aqui também. E vamos acessar aqui o nosso método. Então, agora o que nós vamos precisar fazer vai ser bem parecido com o que está nesse anterior, só que aqui o que ele está pegando, ó. Eu vou até copiar essa linha inteira. Então ele está buscando do pessoas treinamento.
buscando aqueles 800 registros. Então, qual que é a ideia aqui? Ó? Eu abro a conexão, fazendo o select string foram pessoas de treinamento, where perfil igual a bom, crio ali o buffer, faço todo o procedimento de adicionar os dados, e aqui eu vou chamar aquelas funções. Então aqui eu vou ter que invocar aquele formulário principal, só vou copiar aqui o FRM principal, voltando aqui, a única coisa que eu vou precisar fazer vai ser isso aqui. Que como essas funções elas estão lá no outro formulário, então eu preciso acessar os valores. Agora, aqui o que eu vou precisar fazer? Ó? Asterisco from pessoas treinamento, where perfil igual a médio. Então até aqui é correto. Aqui novamente eu vou precisar copiar aqui na verdade colar os dados aqui do formulário principal. Aqui novamente eu vou buscar os dados da pessoa treinamento, where perfil igual a ruim. E aqui eu vou seguir a mesma ideia. Só colando aqui o formulário principal. Até essa parte do código, tudo que eu fiz foi simplesmente construir a base de dados de treinamento que é composta pelos 800 registros. Agora o que eu vou fazer vai ser efetivamente fazer aqui o treinamento. Aqui veja que ele está dando erro desses dois componentes, que eles não existem ainda. Então eu vou precisar adicionar aqui, pegar aqui um treinamento para um backpropagation e pegar aqui uma rede neural. Primeiramente, configurando a rede neural, vamos deixar do mesmo padrão que foi feito lá, na parte lá da classificação, duas camadas ocultas, inputs 7, ou seja, são 7 atributos de entrada, e um de saída. Vamos mudar o nome aqui, vamos chamar aqui de rede backpropagation. Aqui o componente de treinamento ele vai estar ligado na minha rede backpropagation que eu acabei de adicionar. As interações vamos deixar em 1000, isso aqui que nós vamos fazer alguns testes depois. E vou mudar o nome dele também, vou chamar aqui de backpropagation. Voltando no código, vou até tirar esse código que estava antes. E aqui simplesmente eu chamo backpropagation.train. Como ele está apontando para a rede neural, ele vai treinar aquela rede neural com aquelas características e passando como parâmetro esses 800 registros. Agora, se você está lembrado, eu vou abrir aqui o botão anterior. Depois que nós fazíamos toda essa parte, nós tínhamos que fazer aqui o teste. Então, nós criávamos uns dados de teste e fazíamos o select lá no pessoas teste. E chamava os algoritmos para fazer a previsão. Então, eu vou copiar todo esse código. Então, esse código aqui, ele, como eu já falei antes, eu vou deixar ele dessa forma, vai ser bem repetitivo mesmo. Só daí vamos acessar aqui o nosso novo método. Depois que eu faço o treinamento com os 800 registros, a gente tem que cuidar bastante para a gente não colocar alguma coisa errada. Então vamos acompanhar bem passo a passo esses dados aqui. Essa variável a dados testes já tem que estar definido aqui. A dados teste, que é do tipo real buffer, então não vai mudar, não mudou nada do anterior. Então agora vamos acompanhar aqui.
que ele vai fazer? Seleciona todo mundo da tabela pessoas teste, que são aqueles 200 registros, e o que ele vai fazer aqui? Vai jogar um por um, vai jogar também aqui a classe esperada. E aqui o que nós vamos fazer, eu não vou trabalhar que nem com Navy Bayes e nem com outro, vou chamar aqui a readback propagation.predict a dados test. Então lembrando, toda vez que eu chamo, invoco esse método predict, ele vai estar chamando aquele método onExecute da rede neural, que nós já vamos ter que programar. Aqui nós vamos pegar aqui, ó, trocar. Tem que trocar todas essas variáveis. Então eu vou selecionar aqui e vou escolher para utilizar aqui o sync editor, mmbackpropagation. Aqui ele vai ser o RB. Então, com todos esses dados aqui vai ser o RB. Então, usando aqui esse editor aqui fica fácil para acompanhar as mudanças. Aqui eu vou ter que pegar linha por linha. Então, só ficar fazendo alteração. Aqui ele vai estar dando as quantidades de erros e de acertos. Então aqui ele já mudou tudo. Então é só mudar aqui em cima, os outros dados são os mesmos. Então aqui já está tudo ok. Outra coisa que eu vou precisar fazer agora vai ser programar o evento onResult. Então eu vou pegar aqui e copiar o evento onResult. Nós fizemos aqui do Navy Bayes. Então nós vamos fazer algo bem parecido aqui para a rede neural. Que eu não vou fazer isso aqui tudo novamente, porque é bem repetitivo. Então a única mudança que nós vamos ter aqui vai ser que a classe esperada, o bom, ele é o 1. E aqui onde tem o result class, eu vou fazer o seguinte, ó. Vai ser o result 0, porque eu estou pegando de um neurônio só, tem um neurônio na camada de saída. Fazer lá o arredondamento. Então, ao invés de trabalhar com o result class, vou trabalhar com toda essa expressão aqui. Então, eu vou copiar o round e vou colocar ele em todos os outros. Lembrando que isso aqui nós fizemos dessa maneira porque nós temos um neurônio na camada de saída. Como tem um neurônio na camada de saída, ele que vai apresentar o resultado. Então, se tiver resultados próximos de 1, quer dizer que é a classe 1 que é o bom. Se tiver resultados próximos de 2, é a classe 2 que é o médio. E se tiver resultados próximos de 3, é o ruim. Lembrando que nós tivemos que fazer alteração lá pelas particularidades dos componentes do Intelligence Lab. Então, eu não estou usando a classe 0, 0,5 e 1. Então, a classe é 1 para o bom, 2 para o médio e 3 para o ruim. Então, agora aqui seria um bom e bom. Aqui seria bom e classificado como médio. Nessa linha aqui seria bom e classificado como ruim. Aqui seria médio. Já vou mudar os 3 aqui debaixo. E aqui onde é o 1, ele seria o 3, que é o valor da nossa classe. Aqui vai ser um médio classificado como bom, um médio classificado como médio e um médio classificado como ruim. Aqui um ruim classificado como bom, um ruim classificado como médio e um ruim classificado como ruim.
E aqui eu vou precisar fazer também mais uma alteração aqui, que vai ser o RB. Coloquei aqui de rede backpropagation. Só atualizar aquelas variáveis que nós fizemos lá no início. E com isso fechamos aqui essa parte do código. E além disso, um outro ajuste importante que nós vamos precisar fazer é com essa variável classe esperada. Então, como é que essa variável está agora? Então, se eu acessar aqui o treinar, testar rede neural, note o seguinte, aqui na parte de baixo, onde tem o teste, a classe esperada está recebendo o valor do perfil. Só que esse valor do perfil está recebendo 0, 0,5 ou 1. Então, se eu não mudar o valor dessa variável, aqui quando ele recebe, ele tem que fazer aquela conversão. Ou seja, se for 0, vai ser 1. Se for 0,5, que é o médio, agora vai ser 2. Se for o 1, que seria o ruim, ele vai ter que ser o 3. Então, eu vou precisar fazer esse ajuste nessa variável. Qual que vai ser a ideia aqui? Se o valor desse resultado aqui que está vindo lá da base de dados, se esse valor aqui ele for igual a 0, então a minha classe esperada ela vai ser 1. Caso contrário, se o valor ele for igual a 0,5, então a classe esperada é o médio, que vai ser igual a 2. Caso contrário, a classe esperada vai ser 3. Então, esse aqui é um ajuste importante que nós precisamos fazer para fazer aquele, mais uma vez, fazer um mapeamento. Então, se é 0, originalmente era 0, então para a rede neural ele vai ser 1. No dado original era 0,5, na rede neural vai ser 2. E se originalmente na base de dados é 1, quer dizer que vai ser 3 na rede neural. Isso aqui nós discutimos lá na aula sobre as redes neurais, quando nós fizemos a implementação, que tinha que fazer essa mudança de escala entre essas classes devido aqui ao Intelligence Lab. E outra coisa que eu vou precisar fazer também, quando clicar aqui no treinar e testar, então aqui eu já estou chamando os dados aqui para esses algoritmos. Então o que eu vou fazer vai ser o seguinte aqui. Depois dele executar aqui todo o processo de treinamento e de teste para o Navies e para o KNN, eu vou colocar aqui para ele chamar aquele nosso método novo, que é o treinar, testar rede neural. A partir de agora, então já podemos fazer um teste e vamos ver como que essa rede neural ela está se comportando. Então eu preciso aqui informar o número de K, senão ele vai gerar um erro. Clicando treinar e testar, vamos ver como que ele se comportou. Note que o acerto da rede neural, comparando com os outros algoritmos, usando aqui o backpropagation, ele foi 55. Então ele acertou mais do que os outros algoritmos. Porém, veja que ele acertou todos os médios e errou todos os outros. Como nós vimos lá na parte de classificação, que nós mudávamos os combo box, ele sempre tendia a dar o número 2. Então quer dizer que ele acertou todos eles, ele deu um percentual legal aqui, comparando com os outros. Porém, ele classificou todos como médio. Então ele jogou como se fosse aquele algoritmo 0R que eu mostrei antes, que ele simplesmente classificou todos como médio. Isso pode acontecer porque esses dados eles são aleatórios ou
também alguns parâmetros que podem ser alterados na rede neural. Então isso que nós vamos fazer agora, trocar alguns parâmetros para ver se esse comportamento ele vai mudar um pouco. Isso aqui é similarmente ao que acontecia quando nós aumentávamos o número de K, colocava um número de K alto, ele tendia a classificar mais como médio, ele aumentava o percentual de acerto, mas ficava todos classificados como médio. Então o que nós vamos fazer agora é fazer alguns testes simples. Então, como nós vimos lá nas aulas teóricas sobre redes neurais, você precisa fazer vários testes. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou mudar aqui nas camadas ocultas. Então nas camadas ocultas nós temos duas camadas com 5 neurônios. Vamos só fazer um teste. Tudo que nós falamos lá, que você precisa começar com uma rede grande e depois você vai diminuindo. Vamos colocar então aqui 10 neurônios nessa primeira camada. E na segunda camada eu também vou colocar 10 neurônios. Rodando aqui, eu já fiz o treinamento e o teste. Veja que ele diminuiu um pouco o percentual de acerto, mas os dados já ficaram um pouco melhores distribuídos, aumentando os neurônios. Então, o que eu posso fazer é tentar aumentar mais um pouco aqueles neurônios para ver o que vai acontecer. Então, isso que eu vou fazer agora. Vamos acessar aqui as camadas ocultas, vamos colocar aqui 30 neurônios em cada camada. E vamos ver o que vai acontecer. Note que ele diminuiu os acertos, estava em 50, ele diminuiu para 47, a distribuição que talvez ele não distribuiu totalmente aqui no médio, e ele continua aqui classificando 0 aqui para o ruim. Então, quer dizer que se eu aumentar os neurônios nas camadas, para essa base de dados, ele não teve lá muitos bons resultados. O que eu posso fazer? Mais um teste. Eu vou apagar uma dessas camadas, deixar somente com uma camada oculta, e vamos fazer o teste novamente. Note que ele já subiu um pouco mais. Então ele já aumentou, estava em 47, eu tirei uma camada oculta e ele aumentou um pouco, já está chegando próximo daqueles 55%. Talvez isso pode acontecer porque eu tenho poucos dados. Então talvez a rede neural ela não conseguiu se adaptar muito ao conjunto de treinamento. E também outro fator é que esses dados aqui eles são aleatórios. Como eles são aleatórios, então não vou ter um padrão 100% correto aqui. Então vamos fazer mais uns testes. Então nós tiramos uma camada e ele aumentou um pouco. Vamos colocar aqui somente 3 neurônios aqui na camada oculta e vamos fazer o teste novamente. Note que uma camada oculta e com os 3 neurônios ele já chegou em 54,5. Então ele já está melhorando um pouco o percentual de acerto. Porém aqui ele ainda está classificando mal os outros dados aqui. Então ele dá uma tendência boa aqui com o médio, igual o KNN, né? Que ele deu um valor maior com o médio. E o último teste que eu vou fazer vai ser aqui com o backpropagation. O número máximo de interações está 1000, ou seja, ele vai fazer 1000 vezes os ajustes de pesos. Então, quanto menor, se eu colocar, por exemplo, um valor 1, quer dizer que ele vai tentar fazer o ajuste de peso uma vez só. Então, a tendência é que quanto mais eu for aumentando esse valor, ele vai tendo melhores resultados, porque ele não vai pegar somente pesos aleatórios. Então eu vou deixar a rede assim como ela está agora e testar aqui com esse max interaction e testar com esse atributo com o valor 1. Com a interação, o número de interação 1, ele chegou naquele mesmo resultado. Então um outro teste que você deve executar é ir mudando esse valor. Talvez tentar um 50 e ver se ele vai melhorar. Vai chegar um ponto que ele não vai ter muito mais melhoria. Então, o ideal é você ir avaliando e chegar até um valor que você consiga ter uma média, um valor que
que você consiga usar lá no sistema comercial. Então você vai ter que fazer todos esses testes e ver com quais parâmetros que a rede neural ela se adapta melhor. Note que mudando as interações máximas de 1 para 50, ele diminuiu um pouco o resultado, porém ele melhorou um pouco os outros dados, ele acabou classificando um pouco mais aqui os registros como bom. Então, todos esses parâmetros você vai ter que analisar. E com isso fechamos essa videoaula, que nós vimos como fazer o treinamento e o teste, e vimos várias configurações que podem ser feitas com esse algoritmo. Então, quando você for trabalhar num sistema comercial, você vai ter que fazer todos esses testes. Então, como aqui os dados eles foram gerados de forma aleatória, então os algoritmos eles acabam não se adaptando muito bem, não encontrando um padrão específico nesses dados. Porém, se você pegar uma base de dados real, com certeza as chances de padrões relevantes serem encontrados, elas são bem altas. E uma diferença do treinamento e do teste da rede neural sobre os outros algoritmos é que os outros você não tem muita configuração. Lá no KNN você configura ali o número de K basicamente. Aqui você tem muitos parâmetros para configurar. Às vezes dá trabalho quando você tem uma rede neural para você achar qual que é o melhor conjunto de parâmetros que se adaptam aos dados. A área de aprendizagem de máquina é uma ciência bem experimental. Então você precisa testar várias vezes até que você ache o melhor conjunto de parâmetros.